Vamos lá, hein? É desanimador, meus brothers. É revoltante. É revoltante, sinceramente, cara. A manobra que esses homens fazem, cara, com as escrituras, cara. E que ficam ensinando essa escatologia, cara, futurista, que não tem pé, não tem cabeça, cara. Não tem lógica, não tem coerência, entendeu? É totalmente o contrário do que Jesus Cristo falou, do que os apóstolos falaram, do que eles ensinaram, cara. É uma falácia, entendeu? É revoltante isso, cara, é revoltante. Vamos lá, hein? E quanto tempo que eu fui enganado dentro desse futurismo, cara? Quanto tempo que eu fui enganado dentro dessa escatologia, cara? É simplesmente uma falácia. Olha só, hein? Vamos lá, mais uma aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 26. Olha só, hein? Mateus capítulo 26. Vamos lá ali por volta, aproximadamente ali 64. Deixa eu pegar só um pouquinho mais antes. Aqui é onde Jesus Cristo vai estar lá diante, né, dos líderes religiosos. E esses líderes religiosos, o sumo sacerdote Caifás estava lá tentando encontrar alguma prova para poder incriminar Jesus Cristo, para entregar ali o Império Romano, né, para que ele fosse morto. Né? Os líderes religiosos, aqueles que deveriam ser os verdadeiros pastores das ovelhas perdidas da casa de Israel, eram os que entregavam as ovelhas aos lobos. E aqui eles tiveram mais uma atitude de entregar Jesus Cristo ao lobo, que foi o Império Romano. Olha aí, ó. Aí, beleza. Aí, para não ficar muito longo, a gente chega aqui. Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tomou a perguntar. Isso aqui é o Caifás, que pergunta a Jesus: em nome do seu Deus vivo, eu exijo que você diga para nós. 2 pontos. Você é o Messias? O Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês, de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso, descendo nas nuvens do céu. Né? Aí mais adiante, o que Caifás faz? Ele rasga as vestes, porque eles ali entendiam perfeitamente a linguagem de Jesus Cristo ali, né? Falando que eles iriam ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu. E a linguagem que eles entendiam é óbvio que era Deus vindo, né? Trazendo juízo e justiça, pô. Ou seja, Jesus Cristo sendo um com o próprio Deus, porque a palavra de Jesus Cristo ali, que foi o grande juízo dele, o juiz deles, conforme João vai mencionar lá, né? Conforme Jesus Cristo vai falar lá em João, não sou eu, vai estar escrito lá, não sou eu quem vos digo, mas as palavras que eu tenho dito serão seu juiz naquele grande dia. Então quem é que julgou Jerusalém, a casa de Judá? Quem julgou eles? Justamente as palavras que foram proferidas pelo próprio Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo vai falar que ele não falava por ele mesmo, ou seja, como homem, como um ser humano. Mas as palavras que era dita pelo próprio Deus, que vinha do próprio Deus. Então Jesus Cristo morre. Jesus Cristo vem pela segunda vez em Parúzia, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém como o próprio Deus, sendo o único com ele, porque na verdade ali é a palavra que traz esse juízo. Então Caifás entende isso aí, rasga as roupas e vai falar lá que já não precisava de testemunha nenhuma e que ali ele já era o próprio culpado de tudo, porque estava, segundo ele, né, Jesus Cristo falando que seria o próprio Deus
ou seja, blasfemando. Correto? Aí vem a minha pergunta para os futuristas. Dentro dessa escatologia muquirana deles, vem a minha pergunta: cadê Caifás? Na verdade, Caifás ele não iria ver porque já estava muito velho. Mas tiveram outros ali que sucederam ele. Porque ele morreu e teve outro sumo sacerdote que entrou no lugar de Caifás. Aí a pergunta é: cadê esse sumo sacerdote aqui nos dias de hoje? Cadê os sacerdotes? Onde é que eles estão? Ah, já sei. Estão aqui na minha casa tomando um cafezinho comigo. Tomando um vinho comigo aqui agora. Eles estão aqui, aguardando ainda essa parúzia. Vindo sobre uma Israel, Jerusalém, que nem existe mais, segundo o contexto das Escrituras e as profecias por parte dos profetas. O templo não está mais de pé, vai destruir o quê? As denominações religiosas, as instituições que são colocadas aí pelo próprio consentimento humano, que não tem nada a ver com nenhuma profecia das Escrituras, é isso? É simplesmente uma piada, né? É uma falácia. Aí a gente pega, por exemplo, vamos analisar aqui Isaías. Vamos lá, hein? Olha só. Isaías... Olha só, Isaías... Cadê? 13. Muitos esperam, né? Não, mas a grande tribulação vai cair estrela do céu, vai vir um monte de anjo montado nos cavalos para poder destruir de forma literal e acabar com todos os reis, os governantes aqui nesse mundo nos dias de hoje, no pleno século XXI. Vai acabar com todos esses governantes, presidentes, né? Aí alguns falam assim: não, porque são os Illuminatis, não, porque é a maçonaria que está aí, não, porque o coronavírus, a pandemia que está aí, né? É a prova aí de que o mundo está para acabar, o mundo cosmos. Aí quando a gente pega lá dentro das Escrituras, o mundo lá é o Ecumene, Israel, sendo subjugada pelo dono do mundo na época, que era o Império Romano. É uma falácia, cara. Olha aí, ó. Isaías, capítulo 13. Olha só o que ele vai dizer, ó. Vamos lá. Olha só como é que as figuras de linguagem são as mesmas do sermão profético de Jesus de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Olha só, hein? Prestem atenção, hein? Prestem atenção. Olha só. Cadê? Isaías 13, né? Eu vou ler aqui. Isaías 13, 9. A partir do 9 aqui, ó. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Olha aí, ó. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Figura de linguagem. Logo ao nascer, o sol ficará escuro. O que representa isso? Representa dia de escuridão, ou seja, dia de trevas. O grande terror que estaria para acontecer, né, sobre eles. E a lua também não brilhará mais. Olha aí, ó. Figura de linguagem. O Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam, figura de linguagem, e com que a terra saia do seu lugar. A terra saiu do lugar? Como que eu vou literalizar isso, galera? Não faz sentido. 14. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão.
Por que isso aqui? Porque a Babilônia que seria destruída pelo reino da Pérsia. Olha, e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada, né? Mas querem trazer isso para os dias de hoje. A guerra era medieval na época deles, hoje é arma de fogo, e acham que todo o contexto das escrituras é apontado para os dias de hoje. É uma piada. Daqui a pouco a gente vai analisar lá, no sermão profético de Jesus. Olha aí, ó. Diante dos seus próprios olhos, e os seus filhos serão esmagados, as suas casas serão assaltadas, as suas mulheres violentadas. Contra os babilônios, vou atiçar os medos. Quem é os medos aqui? Os medo-persas. Um povo que não faz caso de prata nem de ouro. Com as suas flechas eles matarão jovens, matarão crianças e bebês, sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra quando eu as destruir. Olha aí, ó. Aí vocês entendem as figuras de linguagens que foram colocadas aqui e que são mencionadas também no sermão profético. Lá, vamos analisar, de Mateus capítulo. Vamos botar aqui Marcos 13. A gente tem o hábito de ler só Mateus 24. Vamos botar Marcos 13. Olha aqui, ó. A grande tribulação. E Jesus continuou: vocês verão um grande terror no lugar onde não deveria estar. Né? Lá em Mateus 24 está escrito o que falou lá o profeta Daniel. Né? Sabemos muito bem que o anjo falou lá para Daniel, em Daniel capítulo 9, que viria esse príncipe e que iria também assolar esse templo. Qual era o templo? Óbvio que é o templo que estava lá na época do Império Romano, de pé, e que foi destruído pelo imperador Vespasiano. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Por que ele fala isso? Porque muitas delas foram mortas a fio da espada, óbvio, pelo Império Romano, e tiveram que comer os seus próprios filhos para não morrerem de fome. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Por que nunca mais iria acontecer igual? Porque todo esse contexto foi um contexto específico para Jerusalém, Israel. E como o templo seria destruído e Jesus Cristo iria levar a sua igreja, que é a noiva dele, né? Como que isso iria se repetir? Não teria mais um contexto igual a esse. Então é óbvio, muito fácil de entender isso aqui. 20. Porém o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem. Aí beleza. Aí depois vai dizer aqui as figuras de linguagem. Olha só aí. A mesma que foi dita lá da destruição do reino da Babilônia. Ó. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. A mesma coisa. Ó. E então o Filho do Homem aparecerá chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ou seja, Deus trazendo juízo e justiça. Da mesma forma que Deus colocou o Medo-Persa para destruir a Babilônia, conforme eu li aí em Isaías capítulo 9. Não, capítulo 13, aliás, ele está colocando aqui o Império Romano também como juízo e justiça para destruir Jerusalém, cara. E são as mesmas figuras de linguagem. Pode olhar aí, ó. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Tudo figura de linguagem, nada disso aqui foi literal, tudo de forma espiritual. Tudo de forma espiritual.
Aí depois no versículo 30, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. E por que Jesus Cristo fala isso? Porque tudo aconteceu antes do ano 70, ou seja, ainda naquela mesma geração dele, conforme eu provei aí em cima. É disso que se trata. Correto? Aí beleza. Aí eu vou botar aqui, ó, mais uma passagem que está lá em Jeremias. Olha só, hein? Jeremias, capítulo 4. Vou pegar aqui do 13. Olha aqui, ó. 13 e 14, olha só. Figuras de linguagem, de juízo e justiça de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Olha aí, ó. Orem, os inimigos vêm vindo como nuvens. Porra, tá de sacanagem, meu mano. Como é que eu vou literalizar isso aqui, cara? Os seus carros de guerra são como uma forte ventania, e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Olha aí, ó. Agora Deus, de forma literal, tem cavalo lá no céu e carros. Estamos perdidos. Estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos, né? Olha aí, ó. Isso aqui é o que? Deus vindo sobre as nuvens do céu, cara. Trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém. E era exatamente isso quando Jesus Cristo fala para Caifás, que eles viriam o Filho do Homem vindo, né? É uma parúzia, claro, vindo sobre as nuvens do céu, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém. É lamentável, cara. Eu fico bobo. Como que esses homens aí, que estudam, né? Não, porque eu tenho 6 anos de mestrado, tenho doutorado, fiz faculdade, fiz isso, fiz aquilo, sou pós-graduado, sou o pica das galáxias, sou o brabo dentro da teologia. E, cara, deturpam tudo, cara. Enganam as pessoas, ensinam um monte de mentira, um monte de coisas, cara, que Jesus Cristo, os profetas, os apóstolos, em nenhum momento mencionaram ou falaram, cara. E não é nenhuma questão de interpretação não, galera, porque eu estou provando aqui dentro das escrituras, dentro de uma lógica. Qualquer pessoa que seja, que tenha um mínimozinho de estudo, cara, que saiba ler, consegue entender perfeitamente isso aqui, cara, porque eu estou provando aqui, mostrando nos mínimos detalhes. E não estou isolando nada. Eu não estou isolando. Eu estou pegando tudo dentro de um contexto. Olha só, hein? Vamos lá. João capítulo 21. Peraí. Opa. João capítulo 21. Olha aí, ó. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Todo mundo sabe que esse discípulo que Jesus mais estimava era João. Então é dele que está falando. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele perguntando: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus o seguinte: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus responde para ele o seguinte: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Ponto. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse, abre aspas,
Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tenha com isso? Fecha aspas. 24. Este é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Aí a gente vai lá, Apocalipse, capítulo 1. Olha aí, ó, do 1 ao 2. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Então, aqui a gente consegue entender perfeitamente por que João, ele seria o único discípulo a ficar vivo, o único apóstolo, na verdade o único de todos eles, morreram de forma brutal pelo Império Romano, e o apóstolo João foi o único que ficou vivo após a vinda de Jesus Cristo. E por que isso? Porque ele precisava simplesmente testificar para as 7 igrejas da Ásia tudo que Jesus Cristo quisesse que ele falara no livro do Apocalipse. Olha aí, ó. Agora eu faço a pergunta a vocês, dentro do futurismo, dentro da escatologia futurista ridícula, muquirana, cadê o apóstolo João aqui nos dias de hoje, vivo? Porque Jesus Cristo, ele falou que ele, deixando entender ali para os apóstolos, tanto que eles mencionaram, que ele ficaria vivo, e foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou vivo após o ano 70 e foi morrer ali por volta de 102 a 103 depois de Cristo. Aí a pergunta que eu faço, cadê? Onde é que ele, que ele está aqui nos dias de hoje? É simplesmente uma piada, cara. Uma falácia. Que não faz sentido nenhum e não tem lógica. Não tem lógica. Tá me entendendo? Não tem lógica. Então, se Jesus Cristo ainda está para voltar no seu grande reino e glória, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém, na sua segunda vinda, que foi uma parúzia, cadê o apóstolo João aqui nos dias de hoje vivo? Onde é que está? Já que ele ainda está para vir, e foi falado lá, deixando entender para os apóstolos que o apóstolo João seria o único a ficar vivo. Cadê? Não dá, né? Aí pra gente finalizar, galera. Pra gente finalizar, vamos analisar aqui mais um, hein? Vamos lá. Lucas capítulo 21. Olha só, hein? Versículo 20. Jesus Cristo vai dizer o seguinte: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercadas por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. E foi exatamente o que aconteceu. Ainda na geração dele, ali no ano 70, a cidade de Jerusalém foi completamente arrasada pelo imperador Vespasiano, junto com o seu filho General Tito, correto? Foi completamente arrasada, Aí depois ele vai mencionar: então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saiam logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Por que ele fala isso? Porque aqueles que confiavam nele, que certamente ali, óbvio, iriam ouvir a palavra dele, iriam dar atenção e crédito às palavras de Jesus Cristo, não seriam mortos a fio da espada, tanto que muitos deles ficaram vivos.
após a destruição de Jerusalém. Então o intuito ali era esse. É justamente Jesus Cristo alertando eles para que eles não morressem a fio da espada pelo próprio Império Romano, né? E só quem iria morrer eram aqueles que eram incrédulos, aqueles que não aceitaram as palavras de Jesus Cristo e que inclusive negaram ele, tá? Aí no 22, deixa eu marcar aqui só o 22, preste atenção, analisem. Olha só, hein? Vamos lá. Opa, olha aqui. Porque aqueles dias, que dias? O dia do grande Armagedão, da batalha, que foi reunida ali pelo Império Romano. A grande tribulação. Serão os dias de castigo. Por que dia de castigo? Por causa do grande acerto de contas, a vingança, né? Em Mateus 23 está lá que eles, né, os sacerdotes, aqueles que deveriam ser os verdadeiros pastores, escondiam as chaves do reino do céu, eles mesmos não entravam e não deixavam as ovelhas de Israel entrarem. E depois Jesus Cristo vai falar que eles beberam o sangue dos profetas, mataram os profetas desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Aí depois, mais adiante, ele vai mencionar em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. E depois desse acerto de contas, aqui não é um ponto final, aqui a gente tem uma vírgula. E neles acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem. O que é isso aqui? O que significa a palavra tudo? Significa... Não, é algumas coisinhas só das profecias que vai ser cumprido. Jesus Cristo, ele promete tudo que está escrito. Escrito aonde? Na Taná e na Torá, tanto por parte de Moisés, como por parte dos profetas, e como por parte do rei Davi, que foi a sombra de Jesus Cristo. Olha aí, ó. Na época que Jesus Cristo falou isso, não existia Taná e nem Torá. Então, não faria sentido. Isso é para vocês verem e analisarem. Vamos lá, vamos continuar, hein? Aí depois ele vai dizer o seguinte, né? Aí das mulheres grávidas e das mães que ainda estiveram amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra. Essa palavra terra aqui é uma representação a Israel, tá? Israel, Jerusalém. Uma grande aflição, ou seja, grande tribulação, e cairá sobre essa gente. Na tradução mais antiga está nessa presente geração, né? Para essa geração, esta gente. Deixa eu só analisar aqui e ver se é isso mesmo. Pera aí. 23 aqui. Deixa eu pegar aqui na James. James atualizado, vamos ver como é que tá aqui na James. 23. Haverá grande aflição na terra contra este povo. Vamos ver aqui na 1948, da João Ferreira de Almeida, de 1848, que é a versão mais antiga de Ferreira de Almeida. Olha aqui, ó. 23. Mas ai das prenhas e das que criarem naqueles dias, porque grande aperto haverá na terra, a ira sobre este povo. Este povo é aquele povo lá da geração de Jesus Cristo. E querem trazer isso para os dias de hoje. É uma piada, cara. Escatologia futurista de merda. Olha só, hein? Beleza. Deixa eu voltar aqui para a nova tradução da linguagem de hoje. Voltar aqui para a nova tradução da linguagem de hoje. Aí, beleza. Agora preste atenção aqui no versículo 24. Olha só, hein? Ao versículo 24. Muitos quem? Somos nós aqui nos dias de hoje? Claro que não, né? Muitos são aqueles que estavam lá, presentes lá. Ó. Muitos serão mortos à espada. Aí a pergunta que eu faço para os líderes religiosos que estão aí ensinando esse futurismo de merda para as pessoas.
A pergunta que eu faço para eles: me mostra aí, dentro de um raciocínio lógico, qual é a nação nos dias de hoje que luta a fio de espada, ou seja, de forma como na época medieval. Porque a gente pega ali, por exemplo, dentro do contexto de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo utilizando ali, né, exemplos dentro de uma figura de linguagem, as palavras das armas que eram utilizadas naquele mundo deles lá, naquela época, no mundo oicomene deles, habitado. Capacete, espada, sandália, couraça, era tudo arma que eles utilizavam naquela época, a época medieval. E querem trazer isso aqui para os dias de hoje. Hoje são armas de fogo. Israel que está aí entra em guerra com outras nações de que forma? Lançando mísseis, pô. Com alta tecnologia. Dá para trazer isso aqui para os dias de hoje? Essa escatologia futurista de merda, ridícula deles aí? Não dá, né? E outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. Que países foram esses? Aqueles países lá em um mundo habitado, o oicomene deles. E os não-judeus, ou seja, os pagãos, aqueles que eram gentios, conquistarão Jerusalém. Foi exatamente o que aconteceu no ano 70. Até que termine o tempo de eles fazerem isso. E quando foi terminado esse tempo? No ano 136. Quando o imperador Adriano assina o decreto e expulsa de uma vez por todas todos os judeus de Jerusalém. E Israel e Jerusalém, de uma vez por todas, completamente sumida e desaparecida do mapa. É disso que se trata. Aí a gente vai lá. Olha só como é que não tem como trazer isso aqui para os dias de hoje, cara. A gente pega aqui, ó, por exemplo, Mateus capítulo 24. Tá? Para finalizar agora de verdade, galera. De verdade mesmo, Mateus 24. E vou colocar aqui alguns pareamentos, algumas referências, tá? Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Cadê? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo. Que lugar santo é esse? Quem era considerado como lugar santo ali naquela época? Era a cidade de Jerusalém física. O templo ainda estava de pé. Né? Jerusalém física era considerada ali a casa de Deus, conforme Davi vai falar em Salmos 122. Alegrei-vos quando lhe disseres: vamos à casa do Senhor, à casa do Deus. Ó Jerusalém! Jerusalém era considerada a casa de Deus, o lugar santo. O grande terror, abre aspas e fecha aspas, de que falou quem? O profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Aí depois ele vai mencionar: então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fujam logo e não entre para pegar as suas coisas. Então que terror seria isso aí? Seria simplesmente o Império Romano vindo para poder arrasar a cidade de Jerusalém, como eu já mostrei aí. E quando Jesus Cristo faz essa citação aqui de Daniel, é qual citação? Daniel capítulo 9, versículo 26, onde ele vai falar o seguinte: no fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Quem é que foi morto? Jesus Cristo. Ponto. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como um mexente, trazendo guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. E foi exatamente o que aconteceu. Deus simplesmente colocou o Império Romano em uma forma de juízo e justiça para poder destruir Jerusalém
com o imperador Vespasiano junto com o seu general Tito. E Jesus Cristo simplesmente menciona isso aqui, o que o anjo já tinha revelado para Daniel e que o profeta Daniel já tinha testificado. E a gente vai mais além, hein? Ainda pega o apóstolo Paulo. Em 2 Tessalonicenses, não, em 1 Tessalonicenses, olha só, hein, para finalizar mesmo. Em 1 Tessalonicenses, cadê? Olha aqui, ó. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4, a gente lê aqui, ó. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros. Pera aí, peguei errado aqui, galera. 1 Tessalonicenses 2, né? Foi isso mesmo? Não, acho que é 2. 2 Tessalonicenses, tá, galera? 2. Acho que é 3 e 4. É isso mesmo. Vamos lá. Olha aí, ó. Não deixe que ninguém os engane com nada disso. Isso aqui, dentro do contexto, ali o apóstolo Paulo alertando a igreja de Tessalônica, que estava sendo influenciada por um monte de gente, né, que estavam lá, perturbando eles, dizendo que o grande iníquo já estava ali presente no meio deles. E o apóstolo Paulo alerta para eles, para que eles não ficassem desesperados, né, atribulados ali, perturbados, porque ainda não tinha chegado o tempo de se cumprir isso ainda. Então precisava vir outros sinais para que se cumprisse ali a vinda do grande iníquo, ou seja, do grande anticristo, né? Ponto. Pois antes desse dia, né, terá de acontecer a revolta contra Deus. E que revolta seria essa? Vamos lá, ele vai mencionar. E terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Lembrando que o inferno, eu tenho um vídeo falando aí sobre isso, é descer à sepultura, tá? É voltar para o pó da terra. Não tem nada a ver com o negócio de lago de fogo, queimar de forma literal, espírito, nada disso. É simplesmente a ausência do próprio eterno. Quem não assistiu, assiste o meu vídeo aí, onde eu falo do inferno especificamente aí no meu canal, tá? Ponto. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 1, 2. No versículo 2 de 11 está lá que os pagãos, né, que são esses gentios, que foi exatamente o Império Romano, iria pisar ali sobre o pátio do templo. O templo estaria de pé e foi exatamente o que eles fizeram. E quem é que fez isso? O imperador Vespasiano, é claro. E querem trazer isso para os dias de hoje. Para trazer isso aqui para os dias de hoje, tem que inventar uma nova Bíblia, onde um profeta vai falar, né, que vai ter a construção de um terceiro templo literal. Porque na Taná e na Torá, na atual que está aí, não tem. Então, os futuristas aí, né, vão ter que criar essa Bíblia, para poder apontar aí um profeta falando e mencionando a construção de um terceiro templo literal. E a menção que o apóstolo Paulo fala aqui é óbvio que é um homem. O homem que viria e que iria assolar o templo e acabar e destruir um templo, jogar o templo abaixo, né? Inclusive, Apocalipse capítulo 20 faz a mesma menção e o pareamento, tá? Junto com essa passagem de 2 Tessalonicenses. Apocalipse capítulo 20 vai falar também do 7 ao 9. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Olha só. Depois que os 1000 anos terminarem, ou seja, o reinado milenar de Cristo, que foi o período de 40 anos, né? Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isto é, Gog e Magog. É a referência que faz lá a grande batalha, né, que tivemos ali a batalha de Gog e Magog, tá Ezequiel 38 e 39, tá? Que é Gog brigando contra Israel, depois Deus lutando contra o próprio Gog, a cidade de Gog,
o reino de Gog, né? O rei do reino de Gog, na cidade de Magog, destruindo e aniquilando a própria cidade. E João faz esse relato aqui de Gog e Magog porque tem o mesmo exemplo que Deus coloca aqui o Império Romano para poder sitiar a cidade de Jerusalém e abrir ali um grande Armagedon e a batalha contra os judeus. Correto? Ponto. Satanás os juntará. Quem é Satanás aqui? O grande opositor. E quem foi esse Satanás? Justamente o Império Romano. Para a batalha, e eles serão tantos como os grãos da areia da praia do mar. E tiveram que ser muitos mesmo, porque eles conseguiram matar mais de 1.100.000 de judeus. Na grande batalha que houve em Jerusalém, ponto. Eles se espalharam pelo mundo. Que mundo é esse? É o mundo cosmos? Claro que não, olha só o contexto. E cercaram o acampamento do povo de Deus. Esse acampamento do povo de Deus, que era ali na cidade de Jerusalém, se estende ao mundo cosmos? Não faria sentido, né? E a cidade que ele ama, que cidade é essa? Jerusalém. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Figuras de linguagem. Porque, na verdade, quem destruiu de forma literal foi o próprio Império Romano, que foi colocado ali pelo próprio Deus. Correto? Aí a gente pega o contexto, volta lá para 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha aqui, ó. 2 Tessalonicenses capítulo 2. E a gente pega aqui o versículo 5. Onde ele vai mencionar: por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês, o apóstolo Paulo? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça. Ou seja, na outra linguagem está lá, que o detém, né? Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Então, o que acontece? Primeiro precisava se cumprir os 1000 anos, o reinado milenar de Cristo, para que esse Satanás fosse solto, ou seja, o Império Romano, guerrear e batalhar contra Israel. Olha aí, ó. A misteriosa maldade já está agindo. Por que ele fala que já está agindo? Porque naquela época lá já existia diversos anticristos. Conforme, né? O próprio João vai mencionar aqui. Deixa eu voltar aqui. Em 1 João, ó. Capítulo 2. Olha aqui, ó. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem? Vem, né? Pois agora o quê? Na presente data dele lá, na geração dele, muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. Tá vendo? Ou seja, o anticristo já estava lá. Um monte deles. Que se opunham, né? Que se opuseram contra os eleitos, contra Jesus Cristo. Isso sabemos que o fim está chegando. E dentro dessa escatologia safada, muquirana do futurismo, ainda está para acontecer há mais de 2 milênios, cara. É uma falácia e uma piada. Vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses. Vamos lá. Já estou finalizando, hein, meus manos. É porque a parada é profunda mesmo. Já é para não dar nenhum resquício de refutação, cara. Porque não tem como refutar. A escatologia preterista é muito pica, mano. É muito pica das galáxias. Não dá, meu irmão. Sinceramente. Não tem como, não. Olha aí, ó. 2 Tessalonicenses. Vamos voltar lá. Capítulo 2. Eu parei no versículo 6, né? Ou 7. Vamos lá. Foi isso, né? Então o perverso chegará e matará com um sopro e destruirá. Cadê? Aqui. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa isso acontecer. Então o próprio Deus era o que prendia, era o que não permitia a grande batalha do Armagedon ali pelo próprio Império Romano, porque precisava cumprir o tempo de 40 anos do reinado milenar de Cristo, enquanto as 7 igrejas da Ásia fossem propagadas. Correto? Depois ele vai falar: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que os poderia salvar. Que verdades são essas?
as palavras que foram proferidas da boca de Jesus Cristo, que é a mesma palavra do Eterno. E eles simplesmente recusaram. Por isso, Deus, quem é que envia? Preste atenção, por isso Deus envia, Deus. Vê se é espírito diabo, Satanás, que caiu do céu, segundo essa escatologia futurista de merda que eles ensinam aí, ó. O poder do erro. Então Deus, ele que fez tudo isso, para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. E era exatamente o que sempre acontecia. Por isso que Jesus Cristo falava lá sempre, a todo momento, né? Que Jesus Cristo ainda usava de uma figura de linguagem, que aqueles que estavam cegos de forma literal eram os que conseguiam enxergar. E os que podiam ver de forma literal não conseguiam ver nada porque estavam com as escamas nos olhos. Todos os filhos da perdição da casa de Judá, todos aqueles que foram predestinados à destruição, jamais iriam aceitar as palavras de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi a própria operação do próprio Deus. E por qual motivo de tudo isso? O grande acerto de contas. Porque mataram todos os profetas, mataram Jesus Cristo, mataram todos aqueles que foram enviados. Correto? É isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo aí para vocês. Beleza? É isso aí. Aqueles que estão assistindo aí o vídeo pela primeira vez, que estão conhecendo o meu canal, sejam bem-vindos, tá? E se inscrevam. Estou postando vídeo toda semana, estou fazendo lives, estou fazendo debates, tá? E se inscrevam no canal para que vocês possam ficar por dentro e se aprofundar cada vez mais aí na escatologia preterista completa, a grande consumação dos séculos e o cumprimento de todas as profecias no ano 70. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Estamos todos juntos e misturados, hein? Até o próximo vídeo.